Capítulo 5º. Da instrução nos procedimentos disciplinares. Artigo 199. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 200. Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar, como peça informativa da instrução. Artigo 201. Na fase de instrução, a comissão promoverá, de ofício ou a requerimento do acusado, os seguintes atos. Inciso 1º. Tomada de depoimentos. Inciso 2º. Acariações. Inciso 3º. Investigações. Inciso 4º. Perícia. Inciso 5º. Demais diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova. Artigo 202. É assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por intermédio de seu defensor, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 203. No ato do interrogatório, o acusado será novamente informado, a respeito da acusação que lhe é formulada. Artigo 204. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a careação entre eles. Artigo 205. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 206. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 207. Achando-se o acusado em lugar incerto, e não sabido, será citado por edital, publicado na forma da legislação vigente, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a contar da data da publicação do edital. Artigo 208. Interrogado o acusado ser-lhe-á acento agudo concedido, o prazo de regularmente citado, a contar da data da intimação, para apresentar defesa prévia e defesa no prazo legal, que não ultrapassará o número de 3, parágrafo e requerer diligências. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo. Parágrafo 1º. A intimação será dispensada, quando a defesa prévia for oferecida logo após o término do interrogatório. Parágrafo 2º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 3º. No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da intimação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo servidor responsável pelo ato, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 210.
O defensor do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 211. O acusado será intimado com antecedência mínima de 2 dias para, querendo, acompanhar, em audiência, a produção das provas. Artigo 212. Quando depositar o rol de suas testemunhas, caberá ao acusado indicar sua qualificação completa, mencionando ainda, em qual repartição o servidor público está alotado. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, será expedido ofício solicitando seu comparecimento ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do local, dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 213. As testemunhas arroladas serão chamadas a depor mediante intimação expedida pelo presidente da comissão, a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo acusado, devendo a segunda via, com o ciente da testemunha, ser anexado aos autos, podendo ainda comparecer à audiência independentemente de intimação, ou serem intimidas por carta, telegrama ou pessoalmente. Parágrafo 1º. Expedida a comunicação, nos termos do caput deste artigo, e ao endereço constante da indicação fornecida pelo acusado, o não comparecimento de testemunha não implicará adiamento de qualquer ato processual. Parágrafo 2º. Cabe ao acusado, ou seu defensor diligenciar junto aos autos do processo administrativo, e, verificando que não produziu os efeitos, a comunicação expedida a qualquer de suas testemunhas, providenciar sua substituição, ou ainda a indicação de novo endereço para a expedição de nova comunicação, com prazo de no mínimo 05 dias anteriores à audiência, sob pena de preclusão. Artigo 214. Serão convidadas a depor, mediante ofício, com a possibilidade de indicar dia, hora e local para a realização do ato, as seguintes autoridades. Inciso 1º. Vereador. Inciso 2º. Secretário. Inciso 3º. Outras autoridades a quem, por determinação legal, seja dispensado o mesmo tratamento. Artigo 215. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. Artigo 216. Fim da instrução, será ouvida a defesa em alegações finais, no prazo de 10 dias. Artigo 217. Apreciada a defesa, a comissão permanente elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos, e mencionará as provas, em que se baseou, para formar a sua convicção. Parágrafo único. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência, ou à responsabilidade do acusado. Artigo 218. Após o relatório da comissão, o processo será remetido à autoridade competente para o julgamento, que poderá solicitar análise jurídica ao setor competente. Parágrafo único. A atuação do setor jurídico limitar-se-á à apreciação das questões formais do processo.